O refletor, a NASA ficou décadas dizendo, olha, não sei o que aconteceu com o refletor. De repente eles conseguem mandar um laser na Lua. Aquilo pode ter sido colocado por outros meios, como eles, com o lançamento de um foguete não tripulado, muitos anos depois. A polêmica aqui envolvendo Gorgonoid e Sergião Sacani, né? A gente vai falar... Olha o que o Gorgonoid colocou aqui, gente. Presta atenção no áudio aqui, ó. Eu vou colocar só o início. Que eu nego, isso não escondo, não. O homem não foi pra Lua, não. Dá pra escutar, Matheus? Isso aí eu falo, tenho medo de ser feliz. Sérgio Sacani estiver aqui, adoro o Sérgio Sacani, mas eu discuto com ele aqui, porque ele é engenheiro também. Geólogo. Ele é geólogo, mas ele também é engenheiro. Ele tem alguma formação em engenharia, eu tenho quase certeza. E ele sabe que na década de 60, um computador era do tamanho desse estúdio aqui, demorava 1 minuto para fazer a conta 3 mais 2. Então, assim, os caras foram para a Lua em 1969 no manual. Você não notou o que é isso? Nem avião voa no manual. Você não consegue dar um pouso no manual. Mas conseguia. Ou é porque os pilotos estão Nutella. É só você pensar o seguinte, cara. É porque as pessoas não têm noção, mano. Aqui tá, você tá num foguete indo pra Lua. É infinito. Quer pausar isso aí? Quer pausar? Vamos pausar aqui. Pausei aqui. Pausei aqui. Vamos lá. O Cocos também não acredita. Cocos também não acredita, né? Que o homem Não foi a Lua. O homem não foi a Lua? Tô com o Gorgonoid nessa, o homem não foi a Lua. Eu sigo o Gorgonoid. Sim, Gorgonoid. Eu acho ele engraçado. Não, eu gosto muito do Gorgonoid, a crítica... Não, que ele gente faz boa é demais excelente. dele. Mas o homem foi à Lua, tá? Por que a gente sabe que o homem foi à Lua? Por vários motivos. Primeiro, só falar... Aí que tá. Muita gente que não acredita, também acredita baseado nos absurdos. Igual ele fala, pô, o computador na época, em 1969, ele levava 1 minuto pra fazer uma conta de 2 mais 2. Isso é uma mentira absurda, tá? Aí ele errou. Os computadores, em Você 1969... não precisaria ter computador, colocava um... uma um calculadora lá, um indiano. fazer, então, isso aí é absurdo. Em 1969, tem uma unidade computacional que como é que é? É IPS, se eu não me engano, como é que é o termo? Não é interações, é instruções por segundo, tá? Instruções. Em 1969, os computadores, ele já estavam na casa dos milhões de instruções por segundo. Ele já fazia milhões de instruções por segundo. Claro, o computador que estava na Apollo 11 de 1969, ele não fazia milhões. Mas mas ele fazia dezenas de milhares de instruções por segundo. Então ele já fazia cálculos muito rápidos, tá? Ele já dava conta de muita coisa. Então isso aí, que ele falou que o computador era do tamanho de um sei lá o quê, e levava 1 minuto para fazer 2 mais 2, ele não sei de onde ele tirou. Então esse é o problema também. As pessoas acreditam em umas coisas baseado em nada, baseado em mentiras. Então pode pegar os computadores, pega o IBM de 1969, por exemplo, eram acho que 60 milhões de instruções por segundo. Caraca. Tá? Eu acho que o da Apollo 11 era 85 mil, então era como eu falei, era dezenas de milhares. Se eu não me engano, era 85 mil, ou por volta disso, tá? De interações, de instruções por segundo. Então ele já viajou nisso aí. Isso aí já que ele tá falando é mentira, tá? Outra coisa. Por que eu sei que os caras foram na Lua? Primeiro, trouxeram um monte de material da Lua. Tá? Eu adoro, não sou especialista nisso, pelo amor de Deus, tá? Não sou o Sacani, manja disso pra caramba. Mas eles trouxeram vários minerais da Lua. Tá? Quando eu pego um mineral, é mais ou menos fácil saber onde aquele mineral foi feito. Então, um mineral oxidado é normal ser um mineral de superfície, onde tem oxigênio. Se ele é encontrado muito mais no interior da Terra, ele não vai ser oxidado, porque ele está privado de oxigênio. Ele vai ser rico, por exemplo, em enxofre, é um mineral sulfetado. Então, eu sei, né, onde está o mineral, a profundidade que está o mineral, só de olhar para ele, por exemplo. Você acha que eu não sei quando que é um mineral da Lua? Por exemplo, o mineral da Lua, ele não pode ser oxidado, não tem oxigênio, tá, mas ele não tá na atmosfera, né? É um mineral que é normal a gente encontrar minerais aqui com água quimicamente ligada ou mecanicamente ligada. Nenhum dos minerais lá tinha isso, porque você não tem água lá. Então eu sei que aqueles minerais que eles trouxeram vieram da Lua. Os caras vieram com sacolas cheios de minerais. E eu estudo aquilo e sei que não são da Terra. Não tem lugar nenhum na Terra aqueles minerais. Eles trouxeram de algum lugar. Então não foram pra Lua, foram pra Marte, foram pra algum lugar. Mas algum lugar eles foram, né? Outra coisa, os caras deixaram um refletor lá que eu consigo apontar, qualquer idiota consegue apontar um laser pra Lua. Sério, dá pra ver? Sim, você não vê, né? Sim. Mas você tem a posição, você tem um refletor lá, que você aponta um laser para a Lua, que é inclusive para medir a distância da Terra à Lua. Você aponta o laser para lá e mede o tempo que a luz, que os fótons foram e voltaram. E você mede a distância da Terra à Lua. Né? Mas vamos pensar só logicamente, tá? Todo mundo tava lá, né? Acho que não lembro se foi do Cabo Canaveral, de onde que saiu
o Apollo 11, mas o mundo estava lá, assistindo um foguete ser lançado. O foguete foi lançado e ele desapareceu no céu. E foi uma viagem de aproximadamente, pelo amor de Deus, tá? Aproximadamente 100 horas, tá? Entre ir, chegar na Lua, ficar lá e voltar, tá? Foi um processo de 100 horas. Aproximadamente 4 dias. 4 dias e algumas horas, tá? O foguete subiu no espaço e depois de 100 dias ele voltou. Ele ficou aonde? Ele parou no Graal? Ele foi no McDonald's? Você entendeu? Onde que ele parou esse foguete? Porque ele foi pro espaço. Porque se ele descesse de novo, eu tinha que fazer ele sair voando de novo de algum lugar. Ninguém viu. Você entendeu? Então ele saiu, ficou sumido 100 horas e de repente apareceu de novo. Onde que ele tava? Você entendeu? Entendi. Né? Então você tem um monte de coisas que provam que o homem foi pra Lua. Inclusive, os problemas físicos que esses astronautas têm. Você tem vários dados lá, inclusive você tem imagens. Aí ele até fala, se você quiser passar mais coisas, a gente vai... Vamos passar aqui, vai lá. ó, ou continuar o... Vamos continuar o áudio. Vamos continuar o áudio. É assim, gente, a gente pega, ó, vamos ver. Você já desviou 75 mil quilômetros no final. E assim, não tinha automação nenhuma, os caras foram no manual. Você vê aquelas fotos e tal do pessoal lá na Lua, mano, tem um negócio que chega a ser patético. Tipo assim, é muito mal feito. Não tem Tem uma bosta ali, velho. Olha só, mano, tipo assim, eu não acredito. Ó, isso aqui que eu não acredito que o homem foi na Lua, não tem nada a ver com terra plana, não. Não tem, não. Isso aí, eu já não acreditava, tipo, desde que eu tinha 16 anos, eu ficava vendo a aula assim, mano. Eu olhava pro professor assim, eu falei, mano, o que esse cara tá falando, cara? Não tem como. É muito longe, mano. É 192 mil quilômetros. A Terra tem 2 mil. Total tem como. Aí tá, peraí. É 400 mil São quilômetros? 380 mil quilômetros mais ou menos, tá? Aí tá. Primeiro, aí você vê como as pessoas tiram informação do nada. Aí primeiro que ele fala... Já cortou metade. 192 mil quilômetros. É até tá? mais. Até reforçaria o argumento dele. Mas eu tenho um amigo meu que tem Santana e já rodou mais 400 mil quilômetros. Então vai falar que 400 mil quilômetros é longe, é inviável porque é longe, não é. Pelo amor de Deus, tá? Então esse argumento já é tosco, né? De porque é longe. Não, pelo amor de Deus. Isso eu brinquei até com eu fui no programa lá do Cássio Zogro e eu brinquei com ele que quem usou esse argumento, claro, como piada, foi o Abner. E ele falou assim... De onde que... Eu esqueci agora de onde que... Mas tudo bem. Eu esqueci de onde que eles são, o Cássio Ogros. Eles são do... No Nordeste, né? No Nordeste. Não, mas eu esqueci qual é o estado. Recife? Eu acho que é Maceió, isso eu não lembro, né? Eu até brinquei com ele. Ele falou, pô, Abner me fala que o homem não foi na Lua porque a Lua é longe. Eu falei, caraca, vocês vieram de Maceió e tá reclamando que a Lua é longe, pô? Eu falei, não, brincando, obviamente. Mas esse argumento da distância é tosco, pelo amor de Deus. Quer ver se ele tem mais outro Vamos lá. argumento aqui? E que quer contrapor, Quero Cogos? contrapor. Vamos ver, pode Realmente eu contrapor. achei os argumentos do Gorgonoide um pouco fracos, né? Mas eu concordo com a conclusão dele. Pelo seguinte, primeiro em relação às amostras minerais, elas podem muito bem ser fabricadas em laboratório. Inclusive, conta-se que o Von Braun foi até não sei aonde, na Antártida, ele pode ter muito bem buscado alguma rocha num ambiente ali mais diferente. Não, mas não seria como as da Lua, de jeito nenhum. Bom, aí eu não sou mineralogista, mas eu sei que o Von Braun fez essa viagem aí pra pegar rochas na Antártida. Ah, ele porque- foi até lá na Antártica? Sim. Mas tudo bem, mas não vai ser igual da Lua. Da Antártida não vai Mas ser aí você igual pode da Lua. manipular ela em laboratório. Porque toda a condição ela é diferente, né? Até a condição de gravidade, que interfere na formação, entre temperatura, são várias coisas, né? Você tem vários minerais que você pega um lugar que teve impactos de asteroides sem proteção de atmosfera, que se não for um impacto de asteroide sem proteção de atmosfera, não forma aquilo de jeito nenhum. Então você não conseguiria fazer num laboratório, por exemplo, ainda mais em 1969. Ele não acredita no computador de 1969, mas acredita nessa fabricação, por exemplo, de coisas que são impossíveis hoje? Então, mas aí o argumento do computador é dele. Ah, não, sim. Eu não tô entrando nesse argumento. Eu diria que eu não entendo de mineralogia, mas eu não descarto a possibilidade de alguém ter manipulado a composição da rocha no laboratório. Depois, o refletor, a NASA ficou décadas dizendo, olha, não sei o que aconteceu com o refletor. De repente, eles conseguem mandar um laser na Lua. Aquilo pode ter sido colocado por outros meios, como com o lançamento de um foguete não tripulado, muitos anos depois. Então você não tem problema de a gente chegar na Lua. O problema é que você não acredita que homem chegou lá. Eu acredito que o homem não chegou.
Tá? É que, na Agora, verdade... se eles botaram um refletor lá décadas depois Sim. e falaram que foi o Neil Armstrong, eles podem ter feito essa farsa É que também. ele tá lá desde o começo, né? Aí eu já não sei, porque a NASA falou que só conseguiu jogar o laser aí há poucos anos atrás. Não. Aí ficaram 30 anos falando, não sei o que aconteceu com o refletor, se ele foi atingido por um meteoro. De repente eles conseguiram. Achei estranho também. Mas o meu principal ponto é o seguinte: o míssil de cruzeiro mais moderno que existe hoje, ou dos mais modernos, é o míssil Tomahawk. Ele tem uma parte eletrônica ali avançadíssima, extremamente sofisticada. Ele consegue atingir um alvo fixo a 2.000 quilômetros. Um míssil dos mais sofisticados que existem. Alvo fixo 2.000 quilômetros. Me fala uma coisa, como é que você consegue atingir um alvo móvel a 380 mil quilômetros com todo o sistema de suporte de vida dentro? Em 1969. Eu não acredito Não, nisso. mas você tem mísseis, inclusive para 6.000 quilômetros hoje, você tem os mísseis hoje intercontinentais para mais que 2.000 quilômetros, tá? Mas a questão é a dimensão, porque você consegue, se você quiser fazer um míssil para dar a volta na Terra, pensa o seguinte, tá? Você tem uma dificuldade para fazer um míssil dar a volta na Terra, por exemplo. Você até poderia fazer, Sim, de propulsão. né? Mas ele tem que ser enorme. Outra coisa, se ele dá a volta na Terra, o míssil, por exemplo, que tá andando 2.000 quilômetros, ele tá 2.000 quilômetros atritando com ar e perdendo energia. Mas o meu problema não é a propulsão e o arrasto aerodinâmico. O meu problema é de guiagem. Como é que você atinge um alvo móvel a 400 mil quilômetros? Sendo que você precisa de uma eletrônica ferrada, vários mecanismos de correção de voo para atingir um alvo fixo a 2.000 quilômetros. O Mas míssil o alvo móvel, você diz a Lua? É? Mas a Lua eu sei, eu tenho toda a previsão do movimento dele aí praticamente pra eternidade. Eu sei a Lua onde ela vai estar em qualquer ponto. Eu sei onde ela vai Você estar. tá dizendo que ela conta como um alvo fixo para todos os efeitos. Não poderia. Para esse exemplo, a gente poderia considerar isso, tá? Porque eu sei onde a Lua. Tanto eu sei onde a Lua estava no passado, como eu sei onde ela vai estar no futuro. Eu conheço a trajetória da Lua, ela é muito bem definida. Ela é muito conhecida. Tanto que a gente até fala, a Lua se afasta tantos centímetros da Terra a cada ano. Eu sei a trajetória dela eu sei daqui 10 mil anos e 5 horas onde a Lua vai estar. Eu sei, mas mesmo que você saiba onde está a posição da Lua, você, na prática, guiar um sistema até lá, fazendo essa deflexão ali, é diferente. Não, tanto que não foi fácil, que você pega os cálculos disso, são folhas de informação gigantesco. Os cálculos para chegar nisso aí. Você pega os manuais da Apollo, é uma coisa assim, nossa, é maior que a Barça. Entendeu? Então, tanto que isso aí foi um projeto que demorou muitos anos. É um projeto que passou de uma década até ele ser realizado, porque não foi uma coisa fácil. E a gente foi lá, tem até um argumento, eu assisti esse vídeo lá, tem até um argumento, se eu não me engano, ele usa também. Se ele não usou, eu acho que outras pessoas usam, porque é muito comum do pessoal que fala que o homem não chegou na Lua. Falou, por que nunca mais voltou? E voltou, acho que foram 12 homens no total. No Apollo 11 foi 3, né? Foi o Neil Armstrong, foi o Buzz Aldrin e o terceiro lá, que eu nunca lembro o nome. Mas teve outros voos para a Lua, foram 12 pessoas no total que chegaram até a Lua. Todos Mas eles... todos na década de 60, 70, depois que acabou a Guerra Fria, acabou a ida à Lua. Porque qual é o motivo agora que eu vou montar? Porque, primeiro, até hoje é arriscado. Qual que é o problema? E eu até entendo isso realmente gera... Mas, pô, por que a gente não vai de novo? Tal? Primeiro que hoje não tem mais interesse. O interesse hoje é ir para Marte. Segundo, os padrões de segurança mudaram. Hoje é inaceitável, tá? Quando o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o terceiro, que eu sempre esqueço o nome, perdão, que é um sacrilégio isso, mas desculpa, né? Eles foram lá, eles praticamente, todos eles se despediram das suas famílias. Era assim, eles não acreditavam que eles iam voltar. A chance deles não voltarem era enorme. O que a Rússia fez, por exemplo, com aquela cadela Lessie, eles tacaram fogo na cadela, na reentrada. Todas essas coisas são inadmissíveis hoje. Então os padrões de segurança hoje são muito maiores. A NASA, ela tá com uma dificuldade absurda, porque tem que mandar a mulher pro espaço também, porque agora isso é um negócio muito absurdo, tá? Essa questão de igualdade de gênero, ela causa vários problemas que as pessoas não estão entendendo. Então, por exemplo, se tem uma pressão muito grande hoje para você ter mulher na polícia, mulher nos bombeiros. Isso é um absurdo. Tem que ser eficiência e cumprir a missão dando salva Exatamente. mulher. Aí a mulher sobe lá, tô eu caído lá no chão desmaiado. Eu morri, porque ela não tem como me carregar. Então você forçar essa igualdade de gêneros em certas profissões, isso se chama assassinato. Concordo Você plenamente. mata pessoas fazendo isso aí. Pô, tem lugares que a mulher vai ser melhor. Coloca a mulher, sei lá, num submarino. A mulher ela é pequena, ela consome menos oxigênio, ótimo. Ela vai se dar muito bem.
Então, se o cara... Mas você colocar uma mulher no submarino, quer dizer, uma mulher num ambiente que tem uma maioria gigantesca de homens, por 3 meses, numa lata de sardinha fechada, eu acho. Mas você acredita que são pessoas treinadas, tal, que não vai ter... Eu acredito, pelo menos, né? Que não vai ter problemas nesse sentido, acredito eu, mas eu concordo com a sua preocupação, tá? Mas eu acredito que não teria esse problema. Mas tô falando, tem lugares que as mulheres vão ser melhores. E o lugar que a mulher é melhor, o homem aceita sem problema. Mas muitas mulheres não aceitam os lugares onde o homem é melhor. E isso mata pessoas. Como eu vi outro dia aí um tiroteio, o cara foi parar um bandido, um homem e uma mulher. Eles foram parar um cara, o cara simplesmente sacou a arma e meteu bala nos policiais. Era um policial homem e uma mulher. A mulher se escondeu, a policial mulher. E o cara ficou sozinho. Porque a mulher, ela é naturalmente feita não pra se sacrificar pelos outros, mas pra cuidar do filho. E o homem é feito pra se sacrificar. É então, natural. Eu nem quero entrar nesse assunto, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, tá tendo uma pressão pra se colocar, mandar a mulher pro espaço. Até, inclusive, fizeram uma campanha de marketing no passado. Manda minha sogra, tá ok? Aquelas piadas do Bolsonaro. Mas fizeram uma campanha, inclusive, para mandar um civil, que foi um marketing da NASA. E escolheram uma professora para mandar pro espaço. Mataram essa mulher. Porque o foguete explodiu. Foguete explodiu. Lançaram. Meu Deus do céu. Vocês nunca viram essa história? Não. Você faria isso? Deus me Você livre. ficaria em cima de não sei quantas toneladas de combustível altamente inflamável. Seria? Eu acho que eu iria. Eu não ia de jeito Eu iria nenhum. pra Caraguatatuba. Mas aí que tá, cara. É uma coisa que o cara, ele prefere. Cara, eu vou morrer. Eu entendo essa pessoa que pensa assim. Falei, eu vou morrer, mas eu vou pra... Ninguém vai ter essa oportunidade praticamente de ir pra Lua. Eu vou morrer, mas eu vou estar lá na Lua e eu vou ver a Lua. Eu entendo essa pessoa. Eu não sei se hoje, mais velho, eu faria. Mais jovem com certeza. Não é melhor ver uma catedral gótica, uma pintura de Caravaggio? Também. Aquela igreja da família na Espanha, maravilhosa. Concordo. Mas, cara, imagina você ir pra Marte, você pisar em Marte, meu. I will pass. Então, pra quem não tem esse negócio, eu entendo. Não faz diferença nenhuma. Prefiro ir, como você falou, prefiro ir pra praia. Entendeu? Mas pro cara que tem, eu entendo os caras que iam se sacrificar. Então, por exemplo, a NASA hoje tá com um problema seríssimo, que ela tem um padrão de segurança, como eu falei. Hoje é impossível, hoje é inadmissível mandar pessoas pra qualquer lugar nas condições que foi mandado em 1969. Não é aceito. Aquilo foi uma loucura, a corrida espacial, aquilo foi uma loucura. Tá? Os russos fizeram loucura, os americanos mataram gente nos testes antes, 3 astronautas morreram no teste. Os que iam no lugar desses que foram na Apollo 11, do Neil Armstrong, do Buzz Aldrin, do outro, tinham outros 3 que eram os 3 que iam. Os 3 morreram. Eles estavam numa cápsula testando e a cápsula pegou fogo e eles morreram queimados. 3 caras morreram queimados. Então isso é inadmissível hoje. A NASA matou gente, a Rússia matou gente. Aqui o que a Rússia faz ninguém fica sabendo. A gente ficou sabendo da cachorra da Alessia aí faz poucos anos. O que aconteceu com ela. Isso aí foi escondido durante décadas. Então, eles esconderam o navio que afundou na guerra da Ucrânia ali, né? Ah, não, você não sabia. Eles têm essa mania de esconder tudo. Ah, sim! E olha que eu sou do lado que eu sou contra a OTAN ter provocado o Putin. Mas sem entrar nesse mérito, Sim. a Rússia tem táticas terríveis. Sim. Eles escondem a morte dos soldados, não avisam a família, jogam os soldados em táticas suicidas. Mas isso não chama Rússia, isso chama esquerdismo, /socialismo, /marxismo, entendeu? Qualquer país que é marxista, comunista, faz isso. Eles prezam a dignidade da vida humana. Exatamente. Então isso aí não é questão de ser Rússia. Se é de esquerda, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, por exemplo, tem um padrão hoje novo de segurança, que se der qualquer problema, você tem que conseguir ficar, se eu não me engano, são 7 dias, tá? O Sacani provavelmente está mais por dentro disso, ele que eu não estudo essas coisas, vejo de curioso. Você tem que conseguir ficar 7 dias dentro do seu traje espacial. Nossa. 7 dias, tá? Sério? Imagina, né? Se acontecer uma desgraça... Quando eu vou lá pra Câmara dos Vereadores, eu não aguento ficar 6 horas de gravata. Não, imagina. Não, é quase uma tortura isso aí. Por isso que o cara passa por um treinamento, psicológicos fortíssimos. Isso não é fácil, tá? Mas vamos lá, você vai ficar 7 dias no seu traje e você tem que fazer. Você tem que comer dentro do traje, beber dentro do traje. Meu Deus. Né? E você tem que fazer suas necessidades dentro do traje. Claro que você vai evitar comer, você vai comer o mínimo possível, pra você não precisar fazer o número 2. Mas o número 1 não vai ter jeito. Você vai ter que beber água e vai fazer. Pro homem é muito fácil, tá? Lembrando que coisa simples, como lavar o cabelo no espaço, é muito difícil. Tá? Ir no banheiro no espaço é muito difícil. Tá? As coisas. Você não vai escovar o dente, você não bota a mão e a água cai. Entendeu? Então, escovar os dentes é muito difícil no espaço, tá? Então, pro homem, é meio que fácil. Esse traje pro homem, ele já tá resolvido. Porque você tem que fazer o seu número 1,
O traje tem uma espécie de uma camisinha que é acoplada no seu pênis e fica lá 7 dias. Acoplado lá. Sim. Entendeu? E acabou. E você vai fazendo as necessidades. Como é que você faz isso pra mulher? Ixi. Você entendeu? Parece, né? Esse problema ainda não foi resolvido pela NASA. Não, mas tem um outro problema também, que aí vai entrar na minha segunda objeção ao homem ter ido à Lua, que é o problema da radiação. Sim. Você vê que quando você voa num avião comercial, 10, 12 quilômetros de altura, ainda tem muita atmosfera acima de você, mesmo assim, o nível de radiação dos tripulantes de um avião comercial é bem maior que o das pessoas Mas normais. ele tá protegido pra caramba pelo campo magnético. Tudo bem. Pra caramba. Mas e a hora que o cara sai da atmosfera, sai do cinturão de Van Allen, sai de tudo isso? Mas isso é tão danoso que, inclusive, você vê as marcas, por exemplo, de raios cósmicos no visor do capacete. Você pega o visor e coloca no microscópio, você vê espécie de tiros, como se alguém tivesse dado um tiro no visor. E Caramba. você vê aquilo atravessando e você vê a marca. Ele é prova de bala esse negócio? Não, de jeito nenhum. Só que, só pra você entender, lógico que os raios cósmicos que incidem sobre a gente são raios cósmicos não tão poderosos. Você tem raios cósmicos galácticos, que você tem uma partícula que é, por exemplo, um próton. Imagina um próton, tá? O que é um próton? Nada, tá? A energia desse próton, de um raio cósmico galáctico, é equivalente a uma bola de beisebol a 160 km por hora. Meu Deus. De tão rápido. De tanta energia, tá 99,99% da velocidade da luz. Você Bateu entendeu? em você como se fosse um impacto. É um tiro, né? Ele atravessa. Isso, é como se fosse... Só que ele é tão pequeno que não causa tanto dano, mas ele pode quebrar teu DNA. Lembrando que o DNA ele tem alguma capacidade de se regenerar. Entendeu? Ele atravessa teu cérebro. Entendeu? Ele sofre. O nosso astronauta aqui, o Marcos Pontes, ele tem problemas de saúde até hoje. Tá? Ele tem problema de visão e problema de audição, por causa justamente dessa radiação. Eles sabem disso, eles sabem que vão passar por Então, isso. se levar uma mulher que tem ovário, que vai dar luz, Pode dar, é gravíssimo. Mas é que tá, mas sabe por que também eles vão fazer? A mulher que vai, ela sabe disso, ela tá ciente, mas isso precisa ser estudado. Um dos motivos que dizem, tá? Quando se jogou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que foi uma coisa assim muito, muito rápido, né? Porque foi junho, né, que jogaram. Acabou a guerra em abril, né? Foi em agosto. Abril. Foi em agosto, junho, julho. Eu sei Acho que o que foi Japão- isso, se eu não me engano, assim, em julho eles testaram a primeira bomba atômica. Nunca tinham testado. E aí eles fizeram duas pra lançar, uma de urânio e uma de plutônio. Sim. E eles jogaram as duas. E não deu nem um mês, desde o primeiro teste até jogar no Japão. Eles queriam tacar essas bombas. Queriam tacar até mais. Mas eles queriam também por quê? Tanto que os americanos eles jogaram as bombas e depois eles foram lá cuidar dos japoneses. Mas eles cuidaram, mas na verdade eles estavam usando os japoneses como cobaia. Eles estavam testando o efeito da radiação nos japoneses. Os japoneses foram usados como cobaia. Só que o que acontece? A maioria da população que estava viva em 1945 e passou por isso, em 1945, eles estão mortos. Então a maioria dos japoneses, hoje, você vai lá falar com eles, mesmo de Hiroshima e Nagasaki, eles não têm isso na mente deles. Eles E não não se se lembram, criou. E eu acho até bacana isso, não se criou uma cultura de raiva, de revanchismo, que é criada em muitos países. Sim. Então o japonês, via de regra, ele não se importa com isso. Mas tem inclusive documentário falando com sobreviventes, tá? Tem um que é incrível, que o cara tava assim a 4 quadras da bomba e o cara sobreviveu. Caraca. Era uma criança, tava na escola, não lembro o número exatamente, uma coisa assim, 400 crianças na escola aquele dia, 399 morreram. Menos Só ele. ele sobreviveu. Isso como que ele sobreviveu? Então, não sei exatamente onde ele tava, mas devia estar em algum Sim. lugar lá que deu uma proteção, sabe Deus como absurda. Então, o americano tem muito isso, né? De testar do teste da coisa empírica. O americano adora o empirismo. Aí ele fica testando Então, até. Eles são herdeiros do empirismo inglês, né? As mulheres que eles vão mandar, eles sabem disso. E eles vão usar pra testar. Talvez nasça um filho mutante do ovário dele. Eles vão testar. E a mulher sabe disso. A mulher que vai, ela sabe disso. Entendeu? E aí eu acho até que a pessoa... Eu acho que tem uma... Você pode olhar pelo lado do horror, que é absurdo fazer isso, mas pode olhar pelo lado da nobreza, da pessoa se sacrificar, de certo modo, pela ciência. Mas eu, como libertário, tenho verdadeiro horror pela engenharia social. Eu tenho abominação pela engenharia social em usar o humano como cobaia de experimentos científicos ou sociais. Mas e se a pessoa, ela quer? Se for voluntário, se ela quiser, não dá pra impedir, mas mesmo assim... Senão a gente vai culpar, por exemplo, você é contra, por exemplo, o que a Marie Curie fez? Marie Curie testou a radiação nela. Não, tudo bem. Pra mim ela foi realmente se sacrificou Foi pela a ciência. primeira tudo. não mulher, mas o primeiro ser humano a ganhar um Nobel de Física e de Química. Mas é que às vezes eu fico comparando. Tudo bem, ela fez isso porque ela quis Porque ela lá no quis. laboratório dela.
Agora, uma agência pegar o meu dinheiro roubado pra financiar esse tipo de coisa. Então, mas aí você E- tem que criticar, por exemplo, imposto. que os russos fizeram em Chernobyl. Claro. Que aí eles colocaram as pessoas pra resolver a merda que eles fizeram e as pessoas não estavam cientes. A Não, maioria delas. E os liquidadores foram obrigados a entrar lá dentro da radiação Sim, também. obrigados. Os liquidadores ucranianos, né? Obrigados. Agora, por exemplo, os americanos, ninguém tá indo sem saber pra onde tá indo e o que vai acontecer. Ninguém Às vezes, tá indo. Às vezes eu comparo isso um pouco com a questão da eutanásia, que eu sou completamente contra. E você deixar uma pessoa ir lá destruir a sua vida. Mas sua aí, será saúde? que vai destruir? A gente não sabe. Se não for, a gente não vai saber. Não, claro, sendo voluntário, até se deixa passar, mas eu não. Mas o problema é o seguinte, o nosso planeta tem validade. Nosso planeta tem validade. Tá? Nosso Sol ele vai durar mais no máximo 5 bilhões de anos, mas antes disso, ele vai virar uma gigante vermelha e vai consumir nosso planeta. A gente, se a gente quer continuar como espécie, a gente tem que sair desse planeta. Ah, mas Jesus vai voltar bem tão antes disso. Então, mas eu... Aí tá, tudo bem. Torço, juro por Deus, que eu torço pra isso. Mas eu, como cientista, eu não posso me valer disso. Não, mas eu sou contra você tolher a ciência, mas eu acho que ela tem que ter limites éticos. Concordo? Então a ciência não pode ser financiada com dinheiro roubado. Esse é o primeiro ponto. Concordo, plenamente. Não pode usar alguém como cobaia contra a vontade da pessoa. Sim. Agora, se a pessoa quiser, tudo bem, mas eu. Mas isso a América não faz. A Rússia faz isso, mas a Sim, mas América aí não que faz. tá, eu não tô querendo proibir a mulher que quer ir pro espaço de ir pro espaço. Sim. Mas eu não vejo isso com bons olhos, eu não recomendaria isso. É Sim. igual droga. Eu não acho que o governo tem que fazer guerra contra as drogas. Eu não recomendaria pra minha filha. Mas Mas eu iria. eu não gosto de ver gente se drogando. Sim. Eu sou contra o Estado ficar proibindo. Eu não gosto de ver gente se drogando também. Eu sou contra proibir o cara a servir de cobaia, mas não gosto de ver a pessoa se expondo a isso, né? Mas pro bem ou pelo mal, né? As coisas muito avançaram graças a sacrifícios, né? Por exemplo, a gente pega, se fala tanto da democracia, né? Dos filósofos gregos. A gente tem toda a nossa sociedade em cima dos pilares da filosofia grega. Greco-romana, ou não. Né? A gente tem toda a nossa sociedade em cima desses pilares. E conta a lenda, eu não sou historiador, pelo amor de Deus. Então já li vários números diferentes. Mas tem números que dizem que, né, que talvez até 75% da população de Atenas nessa época era de escravos. E toda a cultura grega só teria sido produzida às custas da escravidão. Então é uma coisa terrível, que é a escravidão, é uma coisa terrível, mas que gerou esses frutos, né? Agora, como seria a cultura grega E o Lula se não agradeceu a houvesse... escravidão, então tá certo. Que o Lula agradeceu a escravidão. Agora, primeiro que a escravidão grega era diferente, por exemplo, da escravidão que houve no Brasil. Sim, onde o escravo claro. era tratado como propriedade, não tinha direito nenhum. Na Grécia ainda tinha algum direito, né? Tanto que o próprio Aristóteles defendia a escravidão, mas defendia também um tratamento digno para os escravos. Eu sou contra a escravidão mesmo com tratamento digno. E eu fico pensando o quão mais pujante seria uma cultura que já tivesse a rejeição moral à escravidão desde o início. Então, mas é que tá. Se eu não tenho todo um suporte de escravos pra fazer todo o trabalho que eu preciso ser feito, como é que esse filósofo vai passar o dia pensando lá e discutindo com os outros filósofos? Vai ter que acumular capital como nós fazemos hoje. Né? Mas iria atrás, entendeu? Eu não tô justificando. Lógico que é errado. Né? Mas a ciência, muitas vezes, também, ela cresceu à base de sacrifícios, né? Eu acho errado você sacrificar os outros, que nem o caso da escravidão. Agora, o caso, por exemplo, da viagem espacial, as pessoas que estão sacrificando a si mesmo, é um direito delas, eu acho. Você faria isso, Léo? Eu falei, mais jovem, com certeza. Hoje eu acho que eu pensaria um pouquinho. Eu não sei, sabe por quê? Porque eu sei, vamos supor que eu vou rápido. Igual esse projeto de 100 horas aí que foi pra Lua. Sim. Você vai passar pela radiação e tal, mas os astronautas, eles têm todo o suporte de saúde pro resto da vida. Então eles vão estar melhor do que a pessoa que não foi pro espaço e tá dependendo do SUS aqui no Isso é Brasil. verdade. Você entendeu? Aí, Ele tá muito melhor. por isso que eu defendo abolir a NASA. Deixa o povo produzir privadamente, vai ter saúde pra todo mundo. Depois, quando tiver bastante dinheiro sobrando, a gente faz essas estripulias espaciais, né? Então, mas se não fosse a NASA, será que a gente estaria transmitindo ao vivo esse programa hoje? Certamente, os empreendedores veriam que tem demanda e inventariam as coisas. É assim que a ciência foi produzida. Foi principalmente por inventores. Não, eu concordo, mas é que no caso do espaço, porque até hoje tá difícil explorar o espaço. Poucas pessoas estão conseguindo monetizar o espaço. O Elon Musk tá conseguindo. Então deixa o Elon Musk lá com o Mas dinheiro... tá conseguindo só no século XXI, Tudo bem, então que seja assim. né? Se o espaço só vai ter retorno no século XXI quando algum inventor viabilizar isso economicamente, é que assim seja. Não entendo, isso eu acho que você tem razão mesmo. Vai atrasar um pouco, mas não vai impedir. Né? E se acaba atrasando, mas tem a questão um pouco mais ética.
Mas aí eu concordo Concordo. com você que o sacrifício pela ciência é uma coisa nobre a ser honrada, Eu né? Só acredito. fico- Eu sou fã da Marie Curie. Fã. Não, realmente ela é heróica. Né? Você É que tem uma eu fico- unidade é- de é- medida que eu homenagem ela, o Curie. É que eu fico pensando, sacrificar pela ciência é uma coisa, sacrificar por um projeto estatal da NASA é outra. Ah, não. né? Aí, pelo amor de Deus. Ô, e as fotos lá, Foi uma Léo? bela discussão que nós Mas tivemos. não, é boa, pô. Foi- Das melhores que eu já tive. Foi muito E boa. as fotos lá, que o pessoal fala que tem uns quadrantes, que é montagem de cinema. Eu sou mais dessa Porque aí o visão, pessoal né? pega e fala assim, não, mas como que se lá no espaço lá tá não sei quantos mil quilômetros por hora, como que é, Léo? Pera aí, mas a gente também tá aqui, a gente tá... A Terra tá girando a 42 mil quilômetros em 24 horas. Só que tem uma coisa chamada inércia. Você já tá nessa velocidade, a velocidade é fixa. Você sente, por exemplo, alteração de aceleração. Velocidade constante você não entende. Isso é o básico da lei de Newton. Então o fato tipo- de tá. O pessoal falou, pô, a Terra tá. Tem que fazer a conta, mas A acho não que sei é quantas horas. 1.700 e poucos quilômetros por hora, uma coisa assim, não lembro exatamente agora. São 42 mil quilômetros em 24 horas. Só dividir 42 mil por 24 que a gente chega nesse valor, né? Mas deve ser 1.750, alguma coisa assim, quilômetros por hora. E a gente não sente? Pô, quando você tá no avião e ele tá 1.000 quilômetros por hora, você sente, por acaso? Verdade, também. Né? Porque a velocidade é constante, você não sente, gente. E isso é uma coisa que era uma preocupação, aliás, grande, até o século XIX. Porque quando começaram a aparecer os trens Tá e as indo velocidades, Hã? as velocidades começaram a aumentar, as pessoas falavam isso. Tinha gente que falava, não, porque o corpo humano não resiste velocidade acima de 100 km por hora. Então as pessoas achavam que se o trem passasse de 100 km por hora, as pessoas iriam morrer. E aí- E era só ler um pouquinho o que o tal de Isaac Newton falou lá no século XVII. Entendeu? Então, se não tem alteração de aceleração, você não sente. Você tá com velocidade constante ou até aceleração constante, que é o que a gente tá sujeito a uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Você sente? Você sente isso em forma de peso. Invista em prata com a Real, com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo